Olá, turma. Dando continuidade, então, à nossa disciplina de aprendizado profundo, né? Nós estamos, então, agora aqui na última unidade, na unidade 2, do assunto aprendizado por reforço. Nós vamos ver, então, alguns exemplos de aplicações. Nós vamos conhecer, então, um modelo de aprendizado profundo para o aprendizado por reforço. Bom, então, relembrando o aprendizado por reforço, né, em que ela é uma sub-área do aprendizado de máquina. Então, nós temos o aprendizado supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado, e também temos o que seria o aprendizado por reforço. Esse é um tipo de tarefa em que é descrito por agente, ações, ambientes, estados e recompensas, né? Então, nós vimos na unidade anterior que essas são as componentes principais para a definição do que seria a componente ou como vai realizar esse aprendizado por reforço. Nós precisamos definir essas componentes aí. Então, a tarefa envolve um ou mais agentes, né, aprendendo a interagir com o ambiente de modo a maximizar a recompensa acumulada ao longo do tempo. Então, nós temos aqui um ambiente qualquer, um ambiente em que um agente vai atuar. Esse agente tem um conjunto de possibilidades de ações a serem executadas nesse ambiente, e cada vez que ele executa uma ação nesse ambiente, ele altera o estado desse ambiente, altera o estado desse agente. Isso vai gerar uma nova configuração de estado. E uma vez que a gente tem agora esse novo estado, esse agente agora tem que decidir qual que seria a nova ação. E ao longo desses estados, né, toda mudança, toda transição dessa vai gerando recompensas. E é por meio dessas recompensas que eu vou saber se essa ação que o agente executou é interessante ou não para esse ambiente. Bom, então, duas importantes definições, né, envolve determinar a política de mapeamento entre estado e ação, ou seja, essa política de mapeamento, o objetivo dela é responder o seguinte: qual ação deve ser executada em determinado estado, ou seja, sobre o presente, agora, nesse estado atual, que ação devo executar. E a função de valor, ela avalia o quão bom são as ações ou estados, servindo como base para derivar uma política. Então, a pergunta que uma função de valor faz é qual ação produzirá maiores recompensas a partir desse estado, ou seja, uma decisão que tende a levar em conta o futuro. Então, a função de valor, ela vai estimar o seguinte: ó, se eu executar essa ação nesse estado, quanto de recompensa futura eu vou ter? Ou seja, qual que seria o acúmulo de recompensas que eu teria a partir desse momento até o final da execução, até a último instante de tempo, quanto de recompensa eu vou produzir se eu seguir essas melhores ações a partir desse estado. Então, essa é a ideia da função de valor, é responder sobre o futuro, ou seja, quanto que eu vou ganhar lá na frente se eu executar essa ação agora. Então, no aprendizado por reforço, nós temos então que o agente usa, no caso, né, o cenário em que o agente usa o aprendizado profundo, nós temos então que seria o aprendizado por reforço profundo, em que esse agente é um modelo de aprendizado profundo. Pode ser uma CNN, pode ser qualquer tipo de rede neural. Rede neural profunda, né? E essa rede neural, então, ela recebe como entrada os dados do estado e produz como saída os valores para cada ação. E uma política decide, então, como obter a ação mais promissora a ser executada por esse agente, que seria o modelo de aprendizado profundo. Então, vamos considerar dois tipos de métodos de aprendizado por reforço profundo, né? Que seria o nosso ARP aqui, que é o método baseado em função de valor e o método baseado em política. Existe também um terceiro, que é o híbrido, que combina as duas, que chama ator crítico, né? Seria um tipo de aprendizado por reforço que combina as duas estratégias, ou seja, tem duas funções de otimização. Então, no caso aqui da função baseada em valor, vamos considerar um cenário como um jogo do Atari, que é aquele joguinho em que você tem uma base para ficar movimentando para direita ou para esquerda, uma bolinha que fica quicando no tempo e você tem que quebrar todos esses bloquinhos. Então, esse seria um cenário que essa bolinha vem para cá, idealmente ela tem que bater nisso aqui, vai bater aqui e vai quebrando tudo isso aqui. Toda vez que você quebra um desses quadradinhos, você vai acumulando pontos, né? Cada quadradinho desse vale um ponto. O seu objetivo é quebrar tudo. E um cenário de derrota nesse jogo seria se você deixar essa bolinha passar e não capturar essa bolinha passando aí. Então esse é o cenário desse jogo do Atari, né, o Breakout. Então aqui a gente gostaria de utilizar, o aprendizado por reforço para determinar como que eu tenho que movimentar essa peça, né,
para poder, então, maximizar minha recompensa, que seria quebrar tudo. Então, dado o nosso estado atual, uma configuração atual, a gente quer descobrir o seguinte, ó, qual que é a melhor ação que eu tenho que executar nesse estado. Então, imagine que esse estado é representado por um frame, que seria uma imagem da tela do jogo. Então, a bolinha está nessa posição, o quadradinho está posicionado aqui. As ações que eu posso executar são ou ficar parado aqui mesmo, ou ir para a direita, ou ir para a esquerda, né. Então poderia executar qualquer uma dessas 3 ações aí. Então vamos supor que essa configuração do jogo representa um estado que eu estou representado por essa bolinha aqui, EI, que é o estado no instante de tempo I. Então no instante de tempo I qualquer, essa é a minha configuração, esse é meu estado nesse instante de tempo. Então a partir desse estado, eu tenho que decidir qual que é a melhor ação. Então as ações que nós temos é, ou vou para a esquerda, ou fico parado ali mesmo, ou vou para a direita. E aí eu tenho uma função valor, que é essa função aqui, que diz o seguinte, ó, dado esse estado atual, que é esse estado aqui, né, qual que é a recompensa futura se eu for para a direita? Dado esse estado atual aqui, qual que é exatamente esse, né, qual que vai ser a recompensa futura se eu for para a esquerda? Então, essa função aqui, dado esse estado, ela vai avaliar para mim qual que é a recompensa futura de cada uma dessas ações. Então vamos supor que a gente tem esse cenário, né, então essa função aqui vai estimar para a gente qual que é a recompensa desse estado se eu executar essa ação, qual que é a recompensa que eu vou obter para esse estado se eu executar a ação de ir para a direita. Então tem essa função que me diz aí essa estimativa de recompensa futura para cada uma dessas ações. Então aqui nós temos uma configuração de um estado, né, por exemplo, esse estado atual aqui que tem essa bolinha nessa posição, a gente tem a peça posicionada aqui, e vamos supor que a gente tem então essa função Q, que estima o seguinte, ó, dado que eu estou nesse estado aqui, que é nosso estado ET, dado que eu estou nesse estado aqui, qual que é a recompensa futura se eu executar a ação de ir para a esquerda? Qual que seria a recompensa futura se eu executar a ação de ir para a direita? Qual que seria a recompensa futura se eu ficar parado? Então, para cada uma dessas possíveis ações, a gente teria um valor que essa função aqui traria para cada uma dessas ações. Então, a partir dessa função, a gente também consegue derivar uma política. O que poderia ser uma política para decidir uma ação com base nesses valores? A nossa política PI poderia ser a política de dizer o seguinte, ó, escolhe o máximo. Então, dado que a gente tem essas estimativas de recompensas futuras de cada ação, uma política definida para esse processo aqui poderia se escolher a que traz a maior recompensa. E aí, por exemplo, vamos supor que essa política aqui, que é essa função valor, é a que teve maior recompensa, então a gente executa, por exemplo, a ação de ir para a direita. Então isso vai mudar a configuração do meu jogo. Então essa bolinha, por exemplo, pode vir num próximo instante de tempo, ela vai estar aqui, e aí o meu quadradinho, por exemplo, agora vai estar talvez nessa posição aqui, que eu decidi ir para a direita, né. Então, a cada ação que a gente vai executando, a gente vai mudando a configuração desse ambiente. Então agora a gente está numa nova configuração de ambiente. E aí para cada ação que a gente vai executando, a gente vai ter um cenário diferente. E aí a gente pode, seguindo esse caminho aqui, nesse grafo, né, entre esquerda, pare, direita, a gente pode ir por vários caminhos e talvez chegar numa solução final aqui embaixo, ou seja, uma configuração de estado que seria exatamente essa. Não tenho nenhum bloquinho aqui, né, a minha barrinha está posicionada exatamente nesse ponto e a bolinha está subindo aqui, né. Então, ou seja, eu limpei todas as peças e minha bolinha não caiu do jogo, não saiu do jogo. Ou tem uma outra configuração que eu estou com essa barra aqui, por exemplo, e tenho aqui todos os meus blocos quebrados, e essa bolinha talvez vindo dessa direção aqui, para poder continuar esse jogo. Então a gente poderia ter qualquer uma dessas configurações no meio do caminho. Inclusive tem uma configuração de derrota, que é, por exemplo, a bolinha está caindo, né, indo para essa direção e eu estou parado exatamente aqui, certo? Então seria um estado terminal também. Então, ao longo dessas decisões, a gente pode ter todas essas configurações, e nosso objetivo dessa função Q, é estimar qual dessas ações aqui, se a gente fosse somar, estimar quanto que eu ganharia de recompensa se eu executasse essas ações aqui lá no futuro, que seria um futuro bom seria esse em que a gente termina o jogo com sucesso, né, e não um game over. Então, qual que seria a estimativa de custo, né, de função de valor, dado esse estado, se eu seguir esse caminho, se eu seguir esse caminho, se eu seguir esse caminho. Então, a ideia dessa função de valor é estimar isso.
Então, dessa maneira, a gente pode representar essa organização nossa de estados e ações por meio, por exemplo, de um grafo desse. Bom, aí como que a gente poderia então implementar uma rede profunda para essa etapa, né? Então, assumindo que cada estado nosso seria uma imagem do jogo, a gente poderia então usar o nosso agente por ser uma CNN, né? Ou seja, um modelo de aprendizado profundo capaz de processar imagens. E qual que seria a configuração? Poderia ser uma LeNet, por exemplo, que a gente tem lá 6 filtros convolucionais, a gente tem a nossa camada totalmente conectada, né? E aí o que a gente tem aqui como saída seria então essa estimativa do key value para cada uma das nossas possíveis ações. Então, no nosso caso, a gente só tem 3 ações, a gente só ia ter 3 saídas, né, que seria a estimativa para direita, a estimativa para parar e a estimativa para ir para a esquerda. E aí, a nossa entrada poderia ser de 2 formas. Ou a gente teria uma entrada composta de duas informações, que seria a imagem que representa o nosso estado e a ação que eu vou executar nesse estado. Então, entre o estado e a ação, e essa função aqui ela tem que estimar, no caso, qual que deve ser a função de recompensa futura. Então, aqui no caso, a gente só teria um único valor só. Seria basicamente um problema de regressão, ela só vai retornar um valor para a gente. Então, dado esse estado e a ação para a direita, qual que seria a estimativa de recompensa futura para isso, né? Então, aqui a ideia é trazer um valor que se aproxima ao máximo de, ó, se você tivesse nessa instante do jogo, executasse essa ação e fizesse as melhores ações ao longo do tempo, você teria então uma recompensa acumulada estimada em tanto. Então, a ideia dessa rede seria estimar isso, né? A gente tem uma outra configuração um pouco mais simples, que envolve a gente só passar a informação do estado, não passar qual que é a ação. Porque o problema da gente trabalhar com esse cenário aqui é que a gente teria que ter no nosso conjunto de cenários, de entradas, todas as combinações desse estado com direita, esse estado com pare, esse estado com esquerda, né? Então, se a gente tem um conjunto muito grande de ações, a gente teria que testar todas essas aqui e passar por essa rede toda, essa combinação. Nesse cenário aqui em que a gente passa o estado, né, a gente não teria essa obrigatoriedade de ter todas essas combinações, só precisaria do estado atual, e dado esse estado, a gente teria então várias saídas na nossa rede, uma associada à estimativa da função Q para cada direção, para cada ação. Ou seja, a estimativa de ir para a direita, a estimativa de ir para a esquerda, a estimativa de ficar parado, dado esse estado aqui. Então, por exemplo, a nossa rede poderia ter 3 saídas, a direita poderia, por exemplo, produzir um valor 20,5, a esquerda poderia produzir um valor menos 1,3 e o pare poderia produzir um valor 5,4. Então, uma política que a gente poderia obter disso é determinar uma política que escolhe o máximo entre esses. Então, por exemplo, 20,5 seria a ação que seria obtida se a gente adotasse a política de escolher o máximo dessa função. Então, por exemplo, para essa ação, essa CNN poderia entender que eu tenho que ir para a direita, ou seja, ações executadas seria isso aí, de ir para a direita. Então, só relembrando, né, para esse caso, então, a gente teria que ter uma variedade de combinações, estado e ação, para poder gerar ou treinar essa CNN para ela poder conseguir capturar bem os diferentes cenários, né, para esse estado. E aí a seguinte questão é, quem gera esses estados, né? Ou seja, como que a gente pode, então, gerar essas diferentes configurações de estado e ação para poder fazer esse processo aqui? Isso tudo aí a gente obtém do ambiente, né? Então, a gente só consegue obter essa combinação se a gente, então, ficar executando no ambiente todas essas ações para poder ter acesso a essa combinação estado e ação, para estimar esse valor aqui. Ou seja, como que eu vou saber se esse valor que eu estou estimando está coerente ou correto, né? Então, a gente teria que ter essa estimativa aqui do nosso ambiente para poder saber isso. Então, isso aqui é mais complicado. Agora, nesse cenário, então, que a gente só tem acesso aos estados, a gente, então, não precisa gerar variações de ações aqui. Ou seja, não preciso testar no meu ambiente todas essas ações para poder obter essa recompensa e estimar isso, né? Então, aqui a gente só precisa da informação do estado. E aí, o que a gente teria na nossa saída, na nossa rede agora são 3 valores, diferente daquela que a gente só teria um. E aí, então, com esses 3 valores, se assimila muito ao que a gente teria nos problemas de classificação, em que aqui a nossa camada de saída poderia ser descrita por uma camada de 3 neurônios, né, na nossa totalmente conectada, ou seria a nossa MLP, né, ou seja, essa última camada aqui, FC, seria uma camada que vai pegar a feature map aqui da CNN. E aí, então, com essa feature map, a gente passa por essa camada totalmente conectada, que a última camada produz 3 valores,
E aí, no caso aqui, a gente não precisa aplicar as funções de ativação, porque a gente quer esses valores aqui altos, né? Então, no caso aqui, como uma recompensa é um número que pode ir de menos um até 1000, depende do jogo, né? No caso aqui, a gente vai acumulando as recompensas à medida que a gente vai quebrando esses quadradinhos, e cada quadradinho, por exemplo, tem um valor específico, esse número pode ficar grande, né? 600, 1000. Então, a gente não normaliza essa saída para poder ter esses valores altos aqui. Então, como que seria essa função de erro, né, para poder então estimar? Para a gente saber se esse modelo aqui está dando certo, ou seja, se esse valor aqui que ele está dando é o que realmente deveria dar, ou está próximo da realidade, a gente precisa ter um valor de referência, ou seja, qual que seria o valor real disso, né? Para quê? Quando a gente vai estimar a nossa função de erro, basicamente o que a gente tem que fazer é calcular a diferença entre o valor real e o valor predito. Então, nosso modelo predizeu esse valor aqui para a ação da direita, 20,5. Quanto que deveria ser isso para mim saber se ele está indo para o caminho certo ou ele está indo para o caminho errado? Então a gente não tem controle sobre esse valor verdadeiro, que seria, ó, quanto de recompensa acumulada eu teria a partir desse estado, com essa ação de ir para a direita, quanto que eu ganharia se eu seguisse aquele gráfico, até lá um estado terminal, um estado final, quanto que eu ia ganhar de recompensa nesse caminho todo, ou seja, o futuro, né? Então isso aqui é difícil da gente estimar, ou seja, a gente não tem acesso a isso, mas o que a gente gostaria é, dado que a gente tem essa recompensa acumulada a partir desse ponto, que é esse estado que eu estou, quanto que eu ganharia até um estado final, né? Então a ideia seria ver exatamente a diferença disso. Ó, isso aqui está trazendo para você uma estimativa de quanto que seria esse custo total, e esse daqui seria o custo verdadeiro de fazer essa trajetória, né? Então essa trajetória futura a gente não tem acesso, porque a gente só vai ter acesso depois que executando as ações no ambiente. A gente não tem acesso a todas as possibilidades do ambiente a todo momento. A gente só tem o resultado do que o ambiente está retornando para a gente, que é informação de estado a estado. Então, calcular isso não é trivial, né? Ou seja, estimar esse valor aqui. Mas aí tem uma estratégia, né, que envolve a equação de Bellman, que é para poder destrinchar a soma dessas recompensas, né? E aí foi dito o seguinte, que a soma dessas recompensas, ou seja, quanto que a gente poderia acumular, ela pode ser obtida após executar uma ação somada com o maior Q-value que uma ação qualquer poderia produzir, uma ação AI, por exemplo, no próximo estado EJ mais 1, descontado pelo fator de decaimento. Então, a ideia dessa estratégia é o seguinte, ó, para poder estimar quanto que seria esse valor futuro da ação, uma vez que você, então, decidiu a executação de ir para a direita, que foi aquela que deu maior que value, então vamos aplicar essa ação nesse estado e ver o que o ambiente vai responder. Então, executou essa ação, a bolinha se deslocou, e aí, então, o nosso estado, o ambiente retornou agora essa nova configuração de estado, e aí a gente teve acesso, talvez aqui no jogo, né, nessa parte de cima, teve acesso à informação da pontuação acumulada do jogador. E aí, uma vez que eu executei essa ação, por exemplo, a pontuação acumulada agora foi para 100. Então agora a gente tem a recompensa real, só que no estado seguinte, e isso só depois de ter executado essa ação. Só conseguiu descobrir isso depois de ter executado essa ação no ambiente. Então, executei a ação, mudei de estado e tive acesso à recompensa. Agora, com essa recompensa aqui, a gente então pode utilizar isso para estimar o que seria a recompensa esperada lá no estado anterior. Então, uma vez que a gente tem esse processo, né? Então, como que a gente pode determinar essa ação? Então, a nossa política pode ser aquela política para um determinado estado, que é esse estado novo aqui, é escolher aquela ação que vai maximizar essa função de valor. Então, dado que a gente teve essa informação, né, de ó, executei aquela ação, nesse estado aqui, obtive essa recompensa, então agora a gente pode usar essa recompensa aqui, esse valor de recompensa, e descontar do que seria essa estimativa que o nosso modelo deu para esse estado, que seria exatamente aqui no estado EJ mais 1. Então, a gente pega esse estado aqui, passa pelo mesmo modelo para obter essa estimativa de quanto ele daria de futuro, ou seja, a partir desse estado EJ mais 1, quanto que a gente ia ganhar lá para frente. E a gente combina isso, combina essa recompensa que a gente obteve do jogo nesse estado, mais o que o nosso modelo ia sugerir, né, ia predizer com relação a esse estado aqui. Só que aqui a gente está dando mais importância para essa recompensa do que para essa, por isso que tem esse pezinho aqui, aumentando um pouco essa contribuição aqui.
Então isso traz para a gente qual que seria o nosso Q futuro, né, o nosso Q alvo para poder estimar a nossa função de erro. Então, como é que funciona esse processo, né? Então, naquele estado anterior, a gente escolheu a melhor ação, que foi para a direita, a gente executa essa ação no ambiente e nosso ambiente retorna esse estado novo e a recompensa acumulada nesse estado. Então a gente pega esse estado, passa para a nossa CNN, que é a mesma CNN que a gente passou lá para aquele estado anterior. A gente passa esse estado aqui para a CNN e aí verifica qual que é a função que teve a maior recompensa. Então, de novo, aqui a gente teve ação de ir para a direita com maior recompensa. Então, esse valor aqui, 35,6, é o que a gente teria para esse estado futuro. Então, isso aqui é o que o nosso modelo ia trazer. Essa aqui foi a recompensa acumulada que a gente teve. E esse lambda aqui seria um fator de decaimento, ou seja, uma proporção que seria aquela para poder descontar, se a gente tiver muito tempo tomando uma ação, esse decaimento vai caindo. Então, por exemplo, se a gente estiver bem no início das ações, aqui poderia ter um valor bem próximo de 1, né, sei lá, 0,9. Então, a gente vai somar essas duas recompensas, que seria a recompensa real, que seria essa, mais o que o nosso modelo está afirmando ser interessante. E aí, uma vez que a gente tem isso, a gente tem, então, o nosso Q-alvo, que é exatamente esse valor aqui. Então, relembrando, só para poder descobrir quanto que eu tenho que dar de recompensa aqui, né, para saber se essa recompensa que a gente está obtendo aqui, ela é interessante para esse estado, a gente vai ter que calcular lá na frente, ou seja, a gente vai ter que passar a nossa CNN 2 vezes. A gente vai pegar o estado atual, vai passar para a nossa rede, a gente vai descobrir qual que foi a ação que teve o maior valor de recompensa, por exemplo, aqui 20,5. Então a gente tem acesso a esse valor aqui. Agora o que a gente precisa para calcular o nosso erro é saber o que que seria o verdadeiro, o que que seria o alvo, né. E aí uma maneira de descobrir o alvo pela equação de Bellman é, ó, pega essa ação que você está decidindo, que é melhor ir para a direita, então executa essa ação de ir para a direita no seu ambiente e ela te retornou essa nova ação aqui. E aí você pega essa nova ação e passa de novo na sua CNN e vê qual dessas vai dar o máximo valor. Ele falou o seguinte, ó, o máximo valor continua sendo a direita. E aí então você aplicando nessa fórmula aqui, que pega a recompensa que você obteve nesse estado, que foi a recompensa 100, por exemplo, que é o que você vai substituir aqui, mais essa recompensa máxima que você encontrou aqui na sua rede, e esse aqui então agora vai tornar o seu Q-alvo. Então isso vai fazer com que esse modelo aqui, ele tem que ao mesmo tempo estimar esse valor e ao mesmo tempo a gente está usando esse modelo para determinar qual que seria o nosso alvo, né. Então, essa rede aqui está sendo utilizada para esses 2 momentos, né. Tanto para estimar o valor, quanto para determinar também o valor alvo. E aí a gente consegue calcular qual que deve ser o erro para ajustar esses parâmetros aqui. E aí a gente configura e ajusta os parâmetros desse modelo com base nesse erro aqui, da mesma maneira com backpropagation, lá para as MLPs e para a CNN e tudo mais. Então essa daqui seria uma forma de configurar nossa função de erro. Então note que dado um estado EJ, né, o cálculo de erro envolve então executar uma ação no ambiente e obter o estado seguinte, e calcular os key-values de cada estado. Então isso faz com que a gente tenha uma dependência de interação com o ambiente. Ou seja, se eu quero fazer um modelo que vai aprender a dirigir um carro, né, e esse carro ele tem as ações de ir para a esquerda ou ir para a direita ou seguir reto, né, e aqui a gente tem a nossa pista, né, que seria exatamente determinada por essas barras aqui. Então, para a gente saber se a gente está indo no caminho, eu tenho que ir executando essas ações. Então, se eu bato o meu carro aqui, em determinado momento, o nosso modelo então vai entender que esse conjunto de ações aqui que está me levando e me levou a essa batida aqui são um conjunto de ações ruins. Então, ele vai ajustar os parâmetros dele, vai ter que executar de novo e agora vai tentar um outro caminho. Pode ser que ele faça mais isso agora, pode ser que ele venha mais para cá. Ou seja, até o momento em que ele vai treinando, entendendo que ele tem que ir reto nesse tipo de cenário. Então, para isso, né, para esse modelo funcionar, a gente tem que ficar testando, né, executando com o ambiente para poder saber se aquela ação é promissora ou não. Então, isso vai fazer com que a gente tenha essa dependência de interação com o ambiente. E o modelo, né, no caso aí, o agente, ele é usado, o modelo de IA, né, ele é usado para estimar tanto o Q-value dos estados quanto o Q-alvo, né. Então, se a gente está utilizando esse modelo 2 vezes, um para processar o estado que a gente quer estimar, a recompensa, e também a gente usa o mesmo modelo para estimar o Q-alvo, né, o valor target para a gente calcular a nossa função de loss. Isso pode gerar uma instabilidade no treinamento, porque
quando a gente está atualizando esse modelo, numa próxima iteração, esse Q-alvo vai mudar também, porque o modelo agora é diferente. E aí a gente tem um cenário em que a cada atualização esse Q-alvo muda. E aí a gente tem um problema conhecido como um problema do alvo móvel. Então, ou seja, a gente está tentando fazer com que esse modelo se aproxima de um alvo correto, ou seja, minimizar aquela diferença entre o Q-alvo e o Q-value para aquele estado. Só que toda vez, como a gente está usando o modelo para estimar o Q-alvo e ele está mudando, o Q-alvo também está mudando a todo momento. Então, talvez a gente pode levar um cenário em que a gente nunca está conseguindo alcançar esse estado muito bom, porque o Q-alvo está sempre mudando ao longo das iterações. E esse é um tipo de cenário também que assume que as ações elas são discretas e pequenas, né? Então, um exemplo de uma ação contínua seria a gente colocar informações de velocidade, né? Então, por exemplo, deslocar para a direita com velocidade de 1 pixel por frame ou 10 pixels por frame, né? Então, a gente gostaria de colocar agora ações contínuas, que determinaria isso, quanto de deslocamento, a velocidade de deslocamento, isso é um número contínuo, né? Determinar esse tipo de valor aí. Então, se as nossas ações tiverem que ser nessa característica, né, nesse tipo de cenário a gente não teria essa condição, porque lá naquela camada de saída o que a gente coloca são neurônios associados a cada ação, então isso é discreto. E a política ela é estimada, né, então a partir desses key values. Então a gente viu que uma maneira da gente determinar uma política, dado key value, é escolher a key value que tem o maior valor. Então, por exemplo, lá na direita a gente escolheu a ação da direita, porque a nossa política foi escolher o key value de máximo valor. E aí, nesse cenário, a gente tem, então, uma configuração estocástica, né? A gente está sempre escolhendo o máximo. Então, a gente, para aquele estado, a gente sempre vai escolher a mesma configuração, a mesma ação. E aí surge o cenário, né? Será então que a gente poderia sair desse cenário em que a nossa política é estocástica, é sempre a máxima, e colocar para poder aprender essa política, de escolher essa ação? Aí então vem o próximo tipo de algoritmo, que é o aprendizado por reforço baseado em política. Bom, como é que funciona nesse cenário do aprendizado por reforço baseado em política, né? Então aqui agora a gente não quer aprender uma função de valor, a gente quer aprender qual que é a melhor política para uma determinada ação. Então, só relembrando, no cenário anterior, a gente tinha isso aqui. A gente tinha o nosso estado, a nossa CNN e ela trazendo para a gente 3 possíveis key values. Um key value para a direita, um key value para a esquerda e um key value para o pare. E aí a nossa política é escolher o máximo desses key values. Então, isso aqui é uma política estocástica fixa, é sempre o máximo. E aí o que a gente quer fazer agora é aprender uma política de encontrar isso. Uma maneira da gente poder fazer isso seria então a gente manter a mesma configuração, só que representar agora esses valores a serem preditos aqui, não mais como key values, mas como probabilidades. A gente poderia considerar que essa mesma CNN aqui agora, ela teria que produzir para a gente probabilidades de eu ir para a direita, dado esse estado. Probabilidade de eu ir para a esquerda, dado esse estado. Probabilidade de ficar parado, dado esse estado. E a gente então teria os números agora como probabilidades. E a nossa política aqui, né, envolve então analisar essas probabilidades para poder decidir exatamente qual que é a ação a ser executada. Então, aqui a diferença que muda desse cenário que é da key value para essa daqui, que é baseada em política, é que agora a gente vai considerar esses valores como probabilidades. E aqui sim a gente poderia, por exemplo, aplicar uma função de normalização, né, por exemplo, softmax, para transformar isso aqui tudo em probabilidades. Agora, nesse cenário aqui, a gente não fazia isso porque queria os números racionais, inteiros, né, racionais grandes, porque as nossas recompensas poderiam ser números grandes, muito maiores que 0 e 1. Então, a gente deixava sem aplicar a função de softmax ou uma função de ativação. Bom, então, nessa estimativa de probabilidades, né, como que a gente vai escolher a saída de maior valor? Né? Será que a gente vai escolher o max? Ou seja, vamos pegar aqui, então, essa que tem a maior probabilidade e utilizar isso? Se a gente faz essa escolha da política por meio da de maior probabilidade, a gente vai acabar fazendo o mesmo processo determinístico que a gente estava fazendo lá na função que velho. Então, isso não seria determinístico, né? Então, o que a gente quer é inserir uma certa aleatoriedade nesse processo, ou seja, deixar ele aprender a escolher essa política aí. Então, a gente não faz mais a escolha de quem
dessas probabilidades aqui vão ser a mais interessante, se é a mínima, se é a máxima. A gente então vai deixar o modelo sugerir como escolher isso. Por mais que esses valores estejam nessa configuração, ele mesmo vai decidir qual que deve ser a melhor política. E aí o que a gente poderia fazer é fazer uma amostragem dessa distribuição de probabilidades, escolher uma com base nessa configuração. Então, por exemplo, por mais que aqui a gente tenha mais promissor ter a ação de ir para a direita, que ela traz aqui para a gente uma estimativa de probabilidade mais alta, né, que está variando entre 0 e 1, aqui, que é 0,8, e esquerda está bem baixa e, e essa daqui está um pouco menor, né, 0,15, a gente poderia deixar de maneira estocástica, né, o nosso modelo escolher esse processo aí, escolher qual que deve ser esse valor com base nessa distribuição. Então, a gente poderia montar uma distribuição que seria exatamente como essa, por exemplo, em que a ação de ir para a esquerda é onde ela tem uma probabilidade aqui de 0,8, exatamente nesse ponto. O pare tem uma probabilidade de 0,15, talvez estaria nesse ponto da distribuição, e direita está bem próximo de zero aqui, bem para baixo, né? Então, a gente tem aqui 0 até 1, né? Essas probabilidades variando dentro dessa distribuição. E uma maneira da gente fazer isso seria, por exemplo, a gente jogar uma roleta, por exemplo, aleatória, em que a gente tem aqui nessa roleta todas as proporções de cada ação. Como a direita ela tem uma probabilidade maior, então ela ocupa aqui, por exemplo, 0,8, 80% dessa roleta, dessa área. O pare tem 15% e a esquerda tem 0,05. E se a gente for rolar essa roleta, essa seta, ela poderia, por exemplo, parar aqui, ó, exatamente em executar a ação pare. É lógico que com maior probabilidade existe a chance dessa roleta parar em qualquer lugar aqui. Mas também existe agora aqui a possibilidade dela parar aqui, inclusive parar aqui na esquerda. Ou seja, esse processo agora deixa o modelo a tentar se ajustar para outras possibilidades de ações, não aquela que parece ser a mais promissora. Então, isso incorpora um pouco de permitir que o modelo explore melhor ou explore mais o nosso espaço de soluções. Então, esse seria esse cenário, né, que é possível escolher a ação da esquerda ou pare, né, dependendo de como a gente rodar essa roleta aqui e onde ela for parar. E por que então seria interessante eu executar talvez essas duas ações aqui? Então, a ideia é a gente não confiar muito no modelo, porque ainda ele está em processo de aprendizado. Mas uma característica muito importante é o que a gente chama de exploração, que, ou seja, é permitir que o modelo explore também outras ações. Porque será que o nosso modelo está indo por um caminho errado, escolhendo aqui para a direita, que seria essa? E se ele fosse tentar, nesse momento, talvez ir para a esquerda, ou talvez parar? Será que talvez ele poderia produzir uma resposta um pouco melhor e convergir mais rápido? Então, a ideia desse processo aqui é incluir um pouco dessa aleatoriedade no processo de decisão da política, ou seja, de como escolher essas ações, para que o nosso modelo, então, tente ir para algum outro lugar ou explore mais algumas opções do que talvez ir sempre para o máximo, máximo e máximo o tempo todo. Então, o treinamento desse tipo de algoritmo, né, que é o que a gente chama de gradiente de política, envolve então armazenar todo o histórico ou a trajetória do agente em um ambiente. E temos um agente que, de acordo com a sua política inicial, escolhe quase aleatoriamente, devido à aleatoriedade do modelo, as ações a serem executadas no ambiente. Então, por exemplo, como o nosso modelo talvez vai sugerir probabilidades ou distribuições de probabilidades um pouco ruins, vamos supor que ele fala o seguinte, ó, 0,3, 0,2 e uma outra ação de ir para a esquerda, né? Então aqui é direita, pare e esquerda, 0,5 talvez, certo? Então aqui a gente tem probabilidades muito próximas, né? Embora essa daqui ainda seja mais alta, a gente tem probabilidades muito próximas aqui, que somando tudo isso, né, tem que dar 1. Então a gente tem que garantir que a soma de todas as probabilidades dá sempre 1. Isso aí é o que o Softmax garante para a gente, né? Que a soma, que a normalização com o Softmax sempre vai trazer valores para a gente, que a soma disso vai dar 1. Então, aí a gente pode ter decisões iniciais muito ruins para o nosso modelo. Ele pode falar que talvez a melhor decisão seria ficar parado, porque no começo o nosso modelo aqui tem uns pesos muito ruins e as sugestões iniciais dele vão ser ruins, certo? Então, no início, o nosso modelo vai bem mal, né? Sugerindo talvez, porque a política vai ser alguma coisa aleatória entre esses números aqui. Então, como todos esses vão ter quase a mesma proporção nessa roleta, então tanto faz eu escolher qualquer uma dessas ações, né? Elas vão ter probabilidades muito próximas, né? Embora essa daqui tenha uma área um pouquinho maior na roleta, essas aqui vai ter um pouquinho menos. Então, existe a chance ainda de escolher essas ações tão ruins aqui,
sabendo que talvez essa seria mais promissora, tão boas quanto essa, né. Então a gente pode ficar perdido nesse primeiro momento. Mas aí ao longo do tempo, né, o modelo então vai refinando essas escolhas para maximizar aquilo que parece ser mais interessante. Então, com esse histórico, o treinamento é executado para poder melhorar a política do modelo para sugerir as melhores ações. E esse modelo otimizado, ele é novamente enviado ao ambiente e reinicia o ciclo de registro de históricos do treinamento. Então, ou seja, para a gente construir os nossos dados, né, para poder estimar ou executar isso, a gente tem que então executar toda uma série de ações do nosso modelo. Ó, deixa ele do jeito que está, e deixa ele executar as ações até chegar a algum estado terminal. Seja ele terminou o jogo com game over ou conseguiu quebrar todos os bloquinhos. E uma vez que a gente tem todo esse registro de estado, ação e recompensa, né, então a gente pode passar esse histórico todo para o nosso modelo e ele então vai aprender com base nessas decisões e descobrir que ele teria que evitar alguma dessas ações ou desses estados que foi o que levou ele aqui no final, por exemplo, um game over. E aí, então, a todo momento, a gente vai estar o modelo tentando jogar no ambiente, tentando jogar o jogo novamente, porque a cada novo histórico de trajetórias e ações, ele está aprendendo. Então, no começo aqui, ele está indo bem mal, sugere ações bem ruins. Numa próxima vez que ele for tentar, talvez ele consiga ir por um outro caminho, né? Talvez partindo do mesmo lado, mas agora aqui ele começa a tomar uma outra decisão e vai para uma solução um pouquinho melhor. Então, isso vai fazendo com que a gente tenha que jogar ou interagir com o ambiente várias vezes. E a gente precisa desse histórico aqui para esse tipo de método aprendizado por reforço. Então, nesse cenário, treinar um agente para aprender a dirigir na cidade é inviável devido aos riscos de segurança. Então, se a gente tiver que treinar um agente para poder aprender a dirigir de maneira segura aqui, a gente teria que registrar todos os históricos, né, de ações e estados que levou ele a bater o carro aqui, depois colocar o carro aqui de novo e reiniciar. Só que agora o nosso modelo já entendeu que talvez esse conjunto de ações aqui, ó, são ações críticas, né, em que deveriam ser penalizadas, aí talvez o nosso modelo então pode agora sugerir, escolher alternativas diferentes e ir para outros caminhos. Ou seja, a todo momento a gente reinicia o nosso jogo e recomeça. Lá do início, vai executando novamente até que ele consiga talvez andar o máximo em linha reta aqui possível. Então, dependendo do cenário que a gente tiver acesso, a gente não consegue, então, aplicar esse tipo de modelo aí, se a gente não tiver um ambiente seguro, né. Talvez um simulador poderia ser interessante para a gente treinar um modelo desse tipo, baseado em gradiente de política, porque ele tem que toda vez reiniciar e tentar de novo executar o ambiente. Então, num cenário real de dirigir numa estrada, isso aí já é um pouco complicado, né. A gente, então, tem alguns riscos que esse modelo pode executar. Então, a gente não poderia adotar um modelo baseado em política para aprender a dirigir, dentro de uma estrada, né, numa cidade. É possível também substituir as ações discretas, né, esquerda, direita e pare, por ações contínuas, que seria então determinar a quantidade de deslocamento, né, a velocidade que a ação deveria ser executada, né, que seria então, deslocar 2 pixels ou acelerar a 10 pixels por frame, né, que seria por janelas. Então, adapta-se o modelo para poder produzir os parâmetros de uma distribuição de probabilidades, que é similar ao que a gente faria lá com o autoencoder, que a gente viu no módulo 4. Então, o que que nós temos? Nós temos, então, nossa CNN, que agora, em vez de produzir as probabilidades de cada ação, ela vai produzir para a gente as distribuições de probabilidades, média e variância. Então, com esses parâmetros, a gente então consegue então estimar uma distribuição de probabilidades. E vamos supor que quando o valor de velocidade for igual a zero, né, a gente então tem o cenário que a gente está com a ação de parado, quando o valor de velocidade, né, o valor que sair dessa distribuição for, por exemplo, menos 50, então a gente pode dizer que é o seguinte, ó, se ela for negativa, significa que quer ir para a esquerda, se for positiva, quer dizer que ir para a direita, se for zero, quer dizer que é para ficar parado. E aí, dependendo da magnitude desse valor, se for 0,1, menos 0,1 significa ir para a esquerda com uma velocidade bem pequena. Agora, se for menos 50, significa ir para a esquerda com uma velocidade muito rápida. Então, a gente poderia representar agora essas nossas ações por meio dessa distribuição de probabilidades, que tem valores de menos negativo até mais negativo, e a gente, então, observar esses valores e determinar para cada faixa de valor qual que seria a ação que a gente gostaria de utilizar. Então, agora a gente teria um cenário um pouco mais contínuo, né, das ações serem agora possivelmente contínuas.
Bom, alguns artigos interessantes da área, né, então aqui nós temos esse artigo aqui da Nature, né, que propõe então o uso desses métodos, né, para poder aplicar em cenário de controles de jogos, né, então no caso aqui esse artigo teve 34.799 citações, isso lá em 2015, né. Aí tem um outro artigo interessante que comparou os resultados de uma rede de aprendizado profundo por reforço, baseada em função de valor, que é a Deep Network, nos jogos do Atari contra humanos, né. E no caso ali do jogo Breakout, né, que é esse jogo que a gente mostrou de exemplo, a pontuação do melhor jogador que tinha para esse jogo naquela época, ele conseguiu 31,8 pontos, e esse agente conseguiu 401,2 pontos, ou seja, ele foi 1.327% melhor do que o humano jogando esse jogo aí. Então só para vocês verem alguns resultados interessantes, né, desse tipo de aplicação no cenário de jogos. E é um cenário que ele foi treinado sem supervisão direta, ou seja, sem rótulos, né? Porque no aprendizado por reforço, a gente não tem aquele cenário de aprendizado como um aprendizado supervisionado, que a gente tem que rotular e dizer, né? Foi simplesmente jogando sozinho, sem informação nenhuma, só através da política, né? Da função de valor, que é key value, esse modelo então foi entendendo e aprendendo como jogar da melhor forma possível para poder aprender a jogar esse jogo Breakout. Então aqui a gente tem um outro artigo também publicado na Nature, né, em 2022, em que os autores demonstraram como treinar então esse método, né, só que agora considerando um método híbrido que combina a política e função-valor, que é o que a gente chama de ator crítico, para um ambiente competitivo, que seria aquele jogo Gran Turismo, que é aquele jogo de carro. Então, nesse cenário, um bom jogador, ele deve ter bom controle do carro, tática e estratégia de corrida e atender às normas de pilotagem dentro desse cenário competitivo de um jogo, né, que seria um jogo de corrida. Então, esses seriam as características que uma IA ou um bom jogador nesse tipo de jogo tem que ter. Então, se a gente tem um método baseado em aprendizado por reforço, que vai ser bom para poder jogar nesse tipo de cenário, ele tem que ser bom nessas 4 características, né. E os resultados destacaram nesse artigo que o agente proposto, que eles chamaram de GT SoFi, né, que é Gran Turismo SoFi, ele se destaca em relação aos 4 melhores jogadores no mundo de Gran Turismo. Então, em 3 características dessas aqui, esse agente ele se destacou e foi competitivo com relação aos melhores jogadores do campeonato mundial de Gran Turismo. Então aqui a gente tem algumas referências, né, eu coloquei aqui separado talvez as referências com relação aos livros, né, para a gente abordar esse assunto. Então no livro lá de Probabilistic Machine Learning, na seção 35.2, tem esse assunto, né, que seriam os métodos de aprendizado por reforço baseado em valor, que está lá no capítulo 35. O livro do Russell também, de inteligência artificial, lá no capítulo 22, trata também do aprendizado por reforço. E aqui no livro do Dive into Deep Learning, no capítulo 17, a gente também tem esse assunto do aprendizado por reforço. Aí os artigos interessantes, né, que eu destaquei para vocês nessa apresentação são esses aqui, esses 2 da Nature que são com relação a esses cenários, né, esse aqui do Gran Turismo, esse outro aqui com relação, aos jogos, né, e esse outro aqui que tem um artigo bem interessante que ele faz uma revisão sobre todos os tipos de modelos de aprendizado por reforço para tomada de decisão na pilotagem, né, na direção autônoma. Então, um artigo aí de 2023, vocês também poderiam dar uma olhada para entender um pouquinho sobre esse tipo de cenário. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui então a nossa disciplina do aprendizado profundo e tenham todos aí bons estudos.